Viva, boa noite. Apesar da tormenta e da incerteza resultante de irresponsabilidades diversas, da semana que passa sobram mais episódios do folhetim político embrulhados em mais uns quantos disparates. Para a análise desta semana estão connosco para já Pedro Coelho e Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia deve vir a caminho, que são os nossos convidados para este debate numa semana que fica marcada também por sondagens, propostas de coligação pré-eleitoral e ainda, inevitavelmente, a abordagem é necessária, o chumbo do orçamento regional, um chumbo que é considerado inédito e histórico. Vamos lá ver em que medida daqui a pouco. Como é hábito, no arranque deste debate, pergunto se há alguma frase, Joaquim, que tenha ficado a ecoar na tua cabeça da semana que passa. Ora viva, boa tarde a ti Ricardo, boa tarde Pedro, Miguel, estamos cá a contar, Celso, a todo o auditório da TSF. Sim, realmente esta foi uma semana rica, e há uma frase que, entre tantas, que me continua a martelar porque continuo sem a compreender. É uma frase de Paulo Cafofo que diz: "A nós importa-nos construir outro futuro para a Madeira." E tudo isto assente numa conferência de imprensa em que Paulo Cafofo desafiou um conjunto de partidos da oposição regional, no Parlamento e fora do Parlamento, a unirem-se para derrotar o PSD. Sem programa, sem projeto, sem nada, apenas numa ideia aritmética, onde o passado já mostrou que a soma das partes é menos e não mais. Recordemos 2015. E depois de alguns ensaios, mas tu foste benevolente, consideraste conferência de imprensa aquilo que eu Uma pergunta só, não é? É uma coisa considero estranha. que é um tempo de antena como uma pergunta. Pedro Coelho, bom regresso aqui às nossas lides. O Pedro esteve muito embrenhado no Numa orçamento de maratona. Estado, e pronto, por esse motivo tive que votar, não é? Primeiro propor, depois votar. Claro, Uh, e é um bom orçamento para a Madeira. Era para Portugal inicialmente e passou também a ser bom para a Madeira na especialidade. Boa tarde a todos, ao vosso editório da TSF, ao painel. Eu não tinha uma frase, tinha um episódio que é Paulo Cafofo. Acho que é surreal. O primeiro, o líder da oposição, o PS, que é um partido com um historial enorme, não só na Madeira, mas em Portugal, do arco da governação, que faz um convite aos partidos da oposição em prime time e não fala com os responsáveis partidários desses mesmos partidos. Depois leva uma nega no dia seguinte, que é um amadorismo atroz, incompreensível, e é, sobretudo, mais uma nódoa negra no seu palmarés recheado de insucessos e se estivéssemos a falar em termos futebolísticos, de descidas de divisão e de chicotadas psicológicas, e eu acho que a chicotada psicológica de Paulo Cafofo está para breve, e eu penso que um dos responsáveis pela sua chicotada psicológica será o Miguel Silva Gouveia. que acabou de chegar deve ter apanhado trânsito no dia em que tivemos quase 3 horas a falar de mobilidade hoje de manhã sobre a mobilidade no Funchal. Foi no trânsito, não. Uh, Tiveram 3 horas no trânsito. não, o trânsito das palavras. Nesse vai bem de palavras. Miguel, alguma frase que tenha ficado na cabeça desta semana? Foi muito fértil em É verdade, foi muito fértil, mas eu queria falatório. começar por cumprimentar, obviamente, o Ricardo e o Joaquim, e um caloroso abraço aqui ao regresso do nosso companheiro, camarada de painel, Pedro Coelho. Mas mais companheiro do que camarada. Desde que seja respeitoso, acho que isso Bem. tu sabes que é. Que teve em funções de luta pelo Orçamento de Estado, que conseguiu, e está de parabéns, conseguiu fazê-lo aprovar, mas deixou o flanco aqui regional um bocado descoberto e pronto, foi chumbado. O Pedro não pode estar em dois Não pode estar em parlamentos. todo. Não pode, não pode. Mas há quem tente, há quem tenha tentado, mas o Pedro não, dedicou-se. Bom, mas sobre esta semana eu tinha. Eu não tinha uma palavra, eu não tinha uma frase, mas tinha duas palavras e um grito.
se me permites só, porque são dois episódios que marcaram-me, e acho que marcaram esta semana que passou. O primeiro são as palavras deny e delay, que são duas palavras que estavam inscritas nas balas com que foi assassinado o CEO, o administrador da United Healthcare, a maior empresa de seguros dos Estados Unidos. E agora que já se sabe quem foi, ou alegadamente já se prenderam um suspeito, um, já se sabe as motivações que são motivações pelos atrasos sucessivos e pelas negas que as empresas de seguros têm vindo a dar aos seus beneficiários, que causam a impossibilidade de se tratarem e, por sua vez, causa muita ansiedade e, inclusivamente, algumas pessoas acabam por falecer por não terem os tratamentos necessários. E isto também mostra esta incapacidade. O que é importante e eu gostava de referir é que este sujeito, que foi agora preso, alegado homicida deste CEO, está neste momento a ser quase que tratado como um herói nas redes sociais. Quase como uma luta de classes que ressurgiu, assim, quase do nada, mas deve-nos deixar todos atentos para, se calhar, um assunto que vamos falar daqui a pouco, para a falta de credibilidade que as instituições e falta de respostas que as instituições estão ou não estão a dar às populações. E se todos procurarmos fazer justiça pelas próprias mãos, será então o caos e o fim da sociedade ocidental como nós a conhecemos. O grito que eu queria dizer é outro episódio, foi um grito de socorro de uma menina de 11 anos que passou 3 dias no Mediterrâneo, uma menina da Serra Leoa, que na tentativa de entrar na Europa para procurando uma vida melhor, o pai dela e do irmão trouxe-a para o norte de África para passar o Mediterrâneo num daqueles barcos de refugiados. O barco trazia 45 pessoas, virou-se, ficou só esta menina. 3 dias depois foi salva, está neste momento em Itália, em Lampedusa, e o grito desta menina acaba por ser também um grito de alerta para todos nós, porque o Mediterrâneo está mais uma vez a ser um cemitério de pessoas e de seres humanos perante a nossa impotência. Por falar em cemitério, enterrado foi o orçamento da região para 2025. Há esse chumbo inédito e histórico que também configura outras leituras, até porque viu-se muito pouca gente a contestar aquilo que estava em causa, ou seja, as matérias orçamentais. Julgo que mesmo o orçamento irrepreensível, com benesses para todos em larga escala, seria chumbado neste contexto, não era assim? Sem dúvida. Este sem dúvida. Aliás, eu preferia voltar atrás no tempo e para o resultado do mesmo não se compreende ainda porque é que o PS aceitou não discutir a moção de censura por causa do orçamento. Porque manifestamente este era o orçamento que tinha a proposta mais alta de sempre, em termos de verba. Do ponto de vista conjuntural, era o melhor que o governo tinha apresentado. Continha medidas no campo da fiscalidade, do investimento público, da saúde, da inclusão social, que chegavam a mais gente, e na realidade dá a ideia que não há qualquer interesse em discutir o orçamento, houve a ideia de chumbar o orçamento, e aquilo que não se compreende é porque é que chegámos aqui. Principalmente acho que foi um erro claro do Partido Socialista, que não quis negociar o orçamento, mas permitiu que se discutisse o mesmo para depois o chumbar sem qualquer tipo de objetividade. Parece-me também aqui que foi uma estratégia mal pensada da parte do Partido Socialista, e aquilo que soube nas ruas é uma crítica ao comportamento do Partido Socialista, que veio apelar ao diálogo com os restantes, mas que se recusou ao diálogo num orçamento que, à partida, seria bom para a maior parte das pessoas, e principalmente entre os funcionários públicos, que dizem que vão ter uma série de benefícios que não terão
porque o orçamento foi chumbado. Portanto, também aqui dá a ideia que o PS não pensou bem aquilo que estava a fazer e realmente, como dizia o Pedro há pouco, é fazer e depois logo se vê. E isso não engrandece a política regional, até porque é preciso pensar que, aliás, como fez Pedro Nuno Santos, que a nível da República aprovou o orçamento, discutiu depois na especialidade uma série de questões. O Pedro dizia que com uma certa dose de realidade, bem, é bom para a Madeira, será bom para a Madeira, não é tão bom a nível nacional, porque há uma série de alterações que acabam por desvirtuar, como Joaquim Miranda Sarmento também já o disse. Aqui não houve qualquer debate, houve a intenção de chumbar o orçamento e a pergunta que fica é qual a razão deste comportamento? Pedro, encontras alguma razão e junto a esta questão, uma outra que deriva da nossa sondagem, que sobre esta matéria em específico Exatamente. diz claramente que 48% queriam que o documento, que a proposta de orçamento para 2025 tivesse recebido luz verde da maioria parlamentar, o que acabou por não acontecer. Estamos aqui perante uma manobra tentatória de um interesse coletivo, não só por via daquilo que foi proposto, mas também com este dado objetivo resultante da nossa sondagem. Muito bem, eu tive a oportunidade de assistir ao debate do orçamento. O que mais me impressionou foi os partidos da oposição estavam a pensar na moção de censura e não propriamente no orçamento. O orçamento é um documento estratégico de desenvolvimento para o próximo ano. É uma base de trabalho. Durante o orçamento poderão ser apresentadas propostas na especialidade, podem receber propostas dos partidos da oposição. O PS esteve ao lado dessa discussão, desse debate, dessa melhoria desse orçamento. O PS podia ter até, uma das bandeiras do PS é a redução da carga fiscal em cerca de 30% e não usou esse argumento E podia para, condicioná-lo, e podia podia verdadeiramente ter condicioná-lo. melhorado no seu âmbito, podia ter melhorado o orçamento. Portanto, o seu líder foi para Bruxelas, se calhar comer umas mules, mas num momento de crise e importante para a Madeira, eu prefiro passear do que propriamente fazer aquilo que ele tem que fazer, que é trabalhar, que é para isso que ele é pago. Ele é deputado, líder parlamentar e, portanto, podia, obviamente, ter apresentado propostas de alteração ou de aditamento ao próprio orçamento. Portanto, foi um debate fraco. eh, a oposição não quis debater, não quis reunir, não quis, porventura, melhorar esse orçamento e há um conjunto de situações que ficam pendentes, ficam suspensas, ou seja, ninguém. Obviamente a vida na Madeira vai continuar, mas há um conjunto de matérias que estarão suspensas até um novo orçamento ser aprovado. Mas esta é a responsabilidade do PS, porque nada contra. Obviamente o PS pode votar contra os outros partidos, como é óbvio, não é a democracia a funcionar, o PSD não tem a maioria parlamentar e é normal que na Assembleia e perante a dialética parlamentar o documento seja aprovado ou não, mas é este alinhamento, é este desrespeito, é este não querer trabalhar que me fez impressão. Aliás, ainda há pouco o Joaquim lembrou que o PS viabilizou o orçamento, obviamente impondo condições ao PSD, à AD, que foi a questão do IRS jovem, em que o PSD Nacional tem que fazer alterações, a questão do IRC, em que a AD queria uma redução de 2%, isso foi possível fazer uma redução de um ponto percentual e é com base na negociação, na dialética parlamentar, que se encontram as melhores soluções. E, portanto, foi um debate muito fraco, porque os partidos já estavam focados naquilo que queriam, que era a moção de censura, e perdeu-se uma oportunidade para melhorar o próprio orçamento em prol dos madeirenses e porto-santenses. Acho que foi um erro o PS não aprovar o orçamento e também porque o PS foi um dos partidos que aceitou adiar a moção de censura, a discussão da moção de censura, e quando adia, todos nós percebemos que o PS pelo menos ia se abster na votação, mas não foi essa a opção e efetivamente o PS já nos habituou a esses episódios de incoerência, por isso é que
dou razão ao Miguel Silva Gouveia quando diz que o líder do PS já está a mais. Miguel Silva Gouveia, houve até algum regozijo, tratando como, e vou utilizar uma expressão usada por Elvis Souza, o dia do juízo final, um chumbo orçamental que, importa dizê-lo, em circunstâncias normais, não impediria o Governo Regional de apresentar outro, salvo se Marcelo não deixasse. De acordo, eu de facto já não tinha o prazer de poder debater aqui com o Pedro há algumas, se calhar um mês e pouco já, não tivemos a oportunidade de falar sobre o Orçamento de Estado. E recordo-me bem, porque nós já andamos aqui neste programa há uns anos, do Orçamento de Estado do ano passado, em que aqui o Pedro defendeu o seu chumbo, o voto contra dos deputados do PSD Madeira, porque não tinham um conjunto de premissas para a Madeira que eram consideradas importantes. Ora, para meu espanto, este ano o mesmo orçamento continua sem essas premissas, mereceu o voto favorável do PSD, do PSD Madeira. Mobilidade aérea, pagar só 86 euros, um conjunto de reivindicações, nova lei das finanças regionais, mais aumento de veras para a Madeira, enfim, um conjunto de reivindicações que o Pedro no ano passado era muito vocal, pedindo no Orçamento de Estado e que fundamentava como voto contra, e agora, um orçamento que até diminuiu as transferências para a Madeira, mereceu o voto favorável do Pedro. Isto só para demonstrar que estas matérias de votos em orçamentos não têm muito que ver, muitas vezes, com este bem maior. Acaba por ser mais, perde-se na dialética política. E como nós temos aqui boa memória, relembrar aqui ao Pedro esta questão da dialética política. E depois, também gostaria de recordar que eu não disse que está a mais. Eu acho que eu não tenho esses tiques ditatoriais de dizer que alguém está a mais ou está a menos, ou que deveria ser saneado ou não ser saneado. Deve sair. Eu também não disse que deve Ser mais sair. simpático. O que eu disse é que não considero que seja solução. Não considero que quem nos trouxe até um problema, e incluí nesse lote o líder do teu partido, não considero que sirva como solução. Sim, Pronto. foi Foi para os dois, exato. Em relação a este tema que estamos aqui a abordar, que tem a ver com o orçamento, E o alinhamento do e PS na discussão do orçamento. com o orçamento e com. Só há uma matéria que eu estou em concordância convosco, que é não percebi qual foi a lógica de viabilizar um adiamento da discussão da moção de censura para se discutir um orçamento, quando à partida saber-se-ia que o orçamento ia chumbar. Não percebi qual é a lógica, qual foi a estratégia, mas se calhar sou eu que estou a ver, não estou a ver o filme todo. Mas se eu não percebi, vocês não perceberam, a esmagadora maioria dos madeirenses não percebeu, eu acho que se calhar a probabilidade de estar do lado de certa história é elevada, é elevada. Aliás, na sondagem apenas 18% dizem que votariam contra. O que corrobora a tua tese. Não estamos a falar das ruas. não estamos a falar de votar a favor ou contra o orçamento. Estamos a falar de adiar ou não a moção de censura. Eu acho que isso não foi na sondagem, não foi perguntado se concordavam ou não com o Não, adiamento. o adiamento nem entrou na equação. Mas eu gostava também, para dar aqui alguma componente pedagógica à forma como nós discutimos estes temas, está aqui em causa três conceitos distintos que nós misturamos e temos o hábito de misturar quando fazemos comentário político. Um deles é o orçamento, que é um instrumento de gestão previsional para um ano, para um exercício, e estamos a falar do orçamento de 2025 aqui em causa. Outro deles é o governo regional, que está em funções e no qual a moção de censura tem como efeito a demissão desse governo regional. E outro ainda é a Assembleia, portanto é o Parlamento, que está em funções e em vigor e que a moção de censura não tem como decorrência natural a dissolução da Assembleia e posterior convocação de eleições. Mas há histórico. À histórica. E falando agora sobre o orçamento. Há um clima de demasiado medo que está a ser, ainda hoje, ainda há pouco, vi uma notícia no diário online que dizia, onde o Presidente do Governo dizia, esta obra vai parar. No Porto Santo. Esta obra
Isto é mentir descaradamente aos madeirenses. Nenhuma obra para, com a transição do ano e um orçamento entrando também transitório, de acordo com o artigo 58 da Lei de Enquadramento Orçamental, que foi aprovada em 2015. Portanto, vai andar à mesma velocidade do ano passado. Igual, basta lembrar que no ano passado, de 2013 para 2014, por opção do Governo Regional, a proposta de orçamento só foi entregue em fevereiro. Portanto, passámos o mês de janeiro, parte do mês de fevereiro, com duodécimos, depois o Governo demitiu-se e aí entramos noutro regime. Podemos falar disso mais à frente. Mas em relação ao orçamento, nada parou de dezembro de 2023 para janeiro de 2024. Tudo continuou. Aliás, a Lei 58, o artigo 58 da Lei de Enquadramento Orçamental, que prevê as exceções ao regime duodecimal, prevê precisamente que para todas as obras que sejam financiadas por fundos comunitários não se aplica o regime duodécimo. Exatamente. E mais, despesas referentes a prestações sociais devidas a beneficiários do sistema de proteção social, os direitos dos trabalhadores, aplicações financeiras e encargos da dívida, despesas, como já referi, de execução de fundos europeus e despesas destinadas a pagamento de compromissos já assumidos e autorizados a projetos de investimento. Ora, aqui está, cabalmente, a justificação pelo qual nenhuma obra que esteja em curso vá parar, porque já está previamente cabimentada e está no orçamento deste ano. Portanto, não é preciso espalhar o medo. Mas pode, por exemplo, comprometer o lançamento da terceira fase do novo hospital. Se for financiado e estiver nos instrumentos, já tiver previsto nos instrumentos de investimento, pode ser avançado. Mas não está. Então, mas isso deve-se perguntar a quem tem a responsabilidade de colocar, porque é que não colocou. Mas, de qualquer dos modos, e é preciso também perceber, o que se está aqui a falar é de 2 meses de orçamento. Porque, vamos supor que... vamos supor o mais simples. O governo não cai. O governo não cai. Um pouco mais do que... Não há moção de censura. O governo não cai. O que é que terá que fazer o atual governo? Vai ter que apresentar uma nova proposta de orçamento. Vai ter que negociar. Porque é assim que são feitas as negociações num regime parlamentar. Se não encontrou um conjunto de parceiros, os 24 necessários para aprovar o orçamento, vai ter que fazer cedências, vai ter que negociar. O que me parece neste momento é que, com Miguel Albuquerque à frente dos destinos do Governo Regional, ninguém está disponível para negociar. Aliás, temos de tudo, não é? Ninguém quer negociar com o Miguel Albuquerque, ninguém quer negociar com o Paulo Cafofo. Não, mas o Paulo Cafofo não está a negociar orçamento. Sim, mas não consegue negociar a negociar coisas. Um futuro orçamento, não se sabe. Possível orçamento. Pelo que eu percebi, estaria a falar de eleições. E eleições, para isso é preciso que o governo seja dissolvido, que a Assembleia seja também dissolvida. Isso antecipou, e então. Seja marcado. Mas antecipou o cenário. Mas tudo bem, mas se calhar é demasiado prematuro estar a falar sobre mas eu chego hoje a repetir que não retira a moção, apesar de haver essa vontade e alguns apelos. Exatamente. Gritos, como dizia o Miguel Silva Gouveia. Gritos de socorro no meio do Atlântico, neste caso. Sim, foi o CDS que lançou. Também no meio do Atlântico, sem dúvida. Mas aquilo que está em causa, portanto, no melhor dos cenários, para termos um orçamento, é este governo, um novo governo, ainda este ano, apresentaria um novo orçamento. Dentro deste, até dezembro. No pior dos cenários, se tivermos eleições, que será eventualmente em fevereiro ou março, teríamos um orçamento em abril, que não é muito diferente daquilo que se passou este ano. Portanto, não se cumpriu. É melhor. Até é melhor, que este ano o orçamento entrou em junho e carregado em setembro. Exatamente. Portanto, na prática, não é nada que os madeirenses já não estivessem, ou não tivessem alguma experiência, ainda que Sim, neste ano. Mas não é bom. Orçamento ser rejeitado. Bom não é, mas se formos a ver qual é o grande obstáculo neste momento a termos uma estabilidade, seja a nível orçamental, seja a nível político na Madeira. Todos os cenários apontam para uma pessoa. Mas essa pessoa diz-se legitimada porque ganhou eleições. Mas no regime parlamentar, a legitimidade é consagrada pela Assembleia. E a Assembleia rege por maiorias. Se é maioria... A Assembleia tem que discutir as propostas. A Assembleia está a colocar uma cabeça a prémio. A Assembleia está a colocar uma rejeição perante uma pessoa que foi eleita e não está a rejeitar as propostas. Ou seja, a Assembleia está a pôr em causa a legitimidade do presidente do Governo Regional,
quando fui escolhido em primeiro lugar Pedro, pelo quantas PSD, quando fui escolhido Quantas vezes nós aqui eleitores falámos e da Madeira. tu defendias veementemente que o Costa tinha que se demitir, o Galamba tinha que se demitir. Não estavam legitimados pelo povo também? Ou estamos a falar de países Sim, diferentes? mas aí o PSD não se... Aí era o PS, não é? Mas Aí o pode PS, ser. não, o que eu acho estranho é o PS não ter discutido o orçamento, não ter apresentado O que eu acho proposta de estranho, orçamento. o que eu acho estranho, e acho que era importante salientar, Marcelo Rebelo de Sousa Ainda. não se pronunciou sobre o chumbo orçamental na Madeira, É a primeira quando vez. no ano passado nos Açores, Exato. no próprio dia convocou os líderes, os partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores. E até agora, aquilo que parece é que está toda a gente parada à espera Também, de ver mas o que está a terça-feira é já a seguir e, portanto, penso que aí já não terá hipótese de se refugiar em mais nenhum Vai ter carro que de falar. dois. O governo, quem dá posse a um novo governo, a um presidente do governo, é o representante da República, é o presidente da República. Um, Se o governo Que é acaba por isso. ficar demissionário, no mínimo, eu espero que Marcelo não diga que está muito ocupado com o Natal e que só para janeiro é que vai ouvir os partidos. Terão que ser ouvidos de imediato, Pedro Coelho. O que é que achas que vai acontecer depois de terça-feira? Portanto, em primeiro lugar, temos a moção de censura na próxima terça-feira. 17. Uhum. É o cenário mais provável é que a moção de censura seja aprovada. Na sequência do orçamento, toda a oposição, à exceção do CDS, também que suporta o governo, votou contra o orçamento. Portanto, é natural que o próprio Chega, que é o promotor da iniciativa, mantém e que apoiou inicialmente esta governação, já disse que irá manter esta moção. Portanto, o cenário é, obviamente, o Presidente da República convocar os partidos e porque todos nós já sabemos, o cenário de eleições é o cenário mais Mas, pelos vistos, provável. Pode pedir uma Portanto, nova solução de pode. governo. mas pedir- pelos pode vistos pedir uma todos nova- já querem eleições. pode pedir uma nova solução, mas a verdade é que Não sei se querem ou se Dizem que dizem querem. que querem. mas é engraçado que a sondagem, salvo erro do Diário de Notícias, diz que os madeirenses querem. Portanto, os partidos não querem, mas os madeirenses querem. Os madeirenses neste cenário, Não, com a moção de censura, dizem que não há outra solução senão. São as sim, eleições. porque há quem diga que os partidos não querem eleições, mas a verdade é que 44% dos madeirenses inquiridos na sondagem do Diário dizem que querem. Querem. Portanto, os partidos dizem uma coisa, o eleitorado diz outra. É isso que eu entendi Sim, isso é uma das nuances da sondagem. Há um claro divórcio Sim. entre o Entre aquilo que é a opinião eleitor e do o eleito. eleitor e o eleito. sim. Exatamente. Portanto, os madeirenses querem, é preciso perceber porque é que querem. Eu acredito que os madeirenses querem, que é para varrer com o estado Tu também queres da eleições. oposição, Esta semana da oposição, dizeres que querias eleições. Não, o que eu disse esta semana é que perante o atual cenário, portanto, esta responsabilidade da oposição, o cenário mais provável é termos eleições regionais. Estou curioso para ver como é que tu chegas da responsabilidade da oposição à necessidade de eleições internas no PSD. Não, ele já vai chegar. Vamos lá, Mas vai chegar lá. Vamos lá. Então Eu tenta já vou fazer. chegar lá. O que É acontece é o seguinte: uma volta maior. não, a volta é sempre a mesma, a volta é sempre a mesma e é fácil de explicar. Nós temos um líder que foi eleito internamente pelo partido, numa altura que não era preciso, não é? E ele disponibilizou-se internamente a sufrágio perante os militantes. Qual muito nuances. Ganhou, foi eleições regionais, também ganhou, e perante o novo cenário, não é? Que é diferente do que era há 7 meses atrás, perante o cenário de uma moção de censura, vamos ser claros, perante algum desconforto de alguns militantes, também temos que ser claros, e perante uma pergunta de um senhor jornalista que me perguntou se eu achava que deveria haver eleições internas no meu partido, e não pedia a saída do meu líder. O Miguel Silva Gouveia pede a saída do líder dele. O que disse é que o meu líder devia, se assim eu entendesse, porque em termos estatutários nada isso obriga, em termos de prazo também é muito difícil que essa premissa seja concretizada. O que eu disse é que, perante a pergunta que me foi colocada, é que eu disse que, apesar de ter toda a legitimidade e de ser presidente do governo e do partido e ter todas as condições para não manter eleições,
como é público que há um candidato que já se assumiu à liderança do PSD e que tem recolhido um conjunto de assinaturas e perante uma moção de censura, ou seja, um cenário diferente, eu achava por bem até que houvesse uma legitimação interna, ou seja, não pedi a Pediste saída do meu eleições líder internas, e não pedi a saída do meu pelas tuas líder palavras, presumi que e vais não, apoiar e não algumas novas pedi, e eleições não internas. pedi a saída do meu líder, ao contrário do Queres Marcelo Gouveia, clarificação? e não pedi, eu achei que até para ter maior força, maior legitimidade, portanto, um cenário que ia o outro, que não era há 8 meses atrás, e foi uma pergunta concreta, e eu respondi de uma forma também clara, tendo a consciência que perante o calendário será muito difícil, porque os estatutos do partido definem que há um mês para o Congresso e mais um mês para, salvo erro, Sim, para e o PSD não ter- tem congressos eletivos. Exatamente, o Atenção. PSD não tem congressos eletivos e, portanto, pá, seria uma situação que seria muito difícil de ser concretizada. Agora, e não podia saída de ninguém. Perante uma pergunta que foi colocada, eu achei que perante uma vontade expressa de alguns militantes que a público tem pedido esse congresso e essas eleições internas, que podia ser Estás a importante que pedir às vezes eleições para ficar o meio. que fossem às vezes as eleições. Pedro Coelho não vai ser candidato às As eleições. eleições são importantes. As Opa, eleições são importantes. tem Agora, um novo modelo. e não pedi a saída do líder do meu partido, ao contrário do Miguel Silva Gouveia. E, portanto, é importante saber. É verdade. É importante, Eu não podia saída do líder do teu partido aqui, também. aqui E o que eu uma disse é que ele não é pergunta, solução. Não considero que ele seja solução. Ricardo Galvão, aqui uma pergunta para 1 milhão de euros, que é, Ei, todos nós sabemos que o próximo candidato à Câmara Municipal do Funchal pelo PS será Miguel Silva Gouveia. A pergunta que eu faço é se Miguel Silva Gouveia aceita ser candidato à Câmara Municipal do Funchal, tendo líder do seu partido, Paulo Cafofo, quando pede a sua saída. poxa, mas fizemos essa questão há 2 semanas. Mas eu estava em Lisboa, apesar de termos aqui uma conexão Mas não houve o rápida, programa depois. e não ouvi, Tens que ouvir o programa. então, Está em portanto, podcasts. tu, apesar de não concordares com o teu líder e pedir a sua saída, tu podes ser Está bem, candidato mas à Câmara do Funchal. Miguel, este merece resposta. Sim, eu já respondi na altura, disse que só depois das eleições, só no próximo ano, se tivermos eleições regionais, não faz sentido estarmos aqui a falar de autárquicas, só no próximo ano. Aliás, nisso o líder do teu partido concorda comigo também, porque a Câmara de Lobos tem ali dois candidatos que estão ali a se ombrear. Não, mas Não diz que só no próximo ano vai decidir. Eu também só Sim, no próximo ano vou decidir. mas eu quero Até dizer, porque há outra questão anterior a essa. Ninguém impede Miguel Silva Gouveia de integrar um projeto alternativo, que também se fala por aí, há uma com opinião. gente de vários quadrantes. Aliás, o líder histórico do PSD Madeira sugeria essa opção. Lançou a ideia. Entendam-se lá supra-partidos e criem aqui um governo de personalidades. E consta que o Miguel Silva Gouveia está integrado nesse lote. Acho que a democracia é Consta, feita de não partidos, sei, não? Não sabia. não vi ele dizer Mas isso. corre- Não, os foi nomes ele é que que correm. disse. Ele sugeriu o movimento. Os nomes possíveis é que correm por aí, aliás, Ah. e há muito boa O gente. Pedro está incluído Seria nesse lote. descontentes Pedro, do PS, incluído. do PS, era isso? Esse- Desculpa. não, Eu vi uma pessoas com notícia da vontade Pena no nos PSD, Rennes, no- Boa, salvo erro, no público, que a colocava possibilidade de Pedro Coelho ser como candidatos a Não, mas possibilidade. nessa terceira via. Mas- Queres ver que mas- se calhar mas eu ainda pergunto- vamos estar num projeto Mas eu comum? pergunto, a democracia ainda é feita de partidos, não é? A democracia é feita de partidos ou de movimentos. Democracia Tá bem, mas- A democracia é feita, em primeiro lugar, certo, de certo. vontade. Vontade, É, Em primeiro pessoas. lugar, de vontade. certo. Pedro, Onde há vontade, mas há Surge. caminho. nada impede que se crie um partido para acomodar esta alternativa. Um novo partido. Pois. Bem. Ora, estou É uma- aqui a dar, é uma- estou é uma- aqui é a uma dar possibilidade. notícias. Hã? E o Miguel está nessa linha, então. Não sei, eu vi o teu nome, é que estava. O Fala-se teu nome foi o primeiro a ser colocado a nível Pedro nacional. Coelho seria uma solução também para o PSD, naturalmente, e que produzia alguns tipos de Bem, descontento mas nesta deixemos- área. Deixemos de destas partes astrologias. especulativas. Vamos a coisas concretas. Depois do chumbo do orçamento, e note, não nos podem acusar de tentativa de interferência no processo normal. Os deputados nem são passíveis de serem influenciados a esse nível. No dia seguinte, sim, os dois jornais diários na região publicaram cada um a sua sondagem, que curiosamente, apesar de terem universos diferentes,
A nossa tinha 500 entrevistas, a do JM 800, apresentam resultados muito parecidos, nomeadamente no que concerne às grandes tendências. É óbvio que depois se metermos aqui as margens de erros, há pequenas diferenças a considerar. Mas as duas revelam que o PSD volta a ganhar, que o PSD volta a não ter maioria e que pela frente temos um pouco mais do mesmo, ou seja, pouco ou nada muda, com ligeiras nuances, perdas no PS, que levaram a reparos como o que o Miguel Silva Gouveia fez, sublinhando, pelos vistos, com estes dois não vamos lá, não são solução, que levaram aqui uma diferença assim aí notória entre as duas sondagens, numa o Chega cresce, noutra perde, mas mantém-se se calhar com resultados acima daquilo que era esperado, talvez beneficiando do efeito moção de censura, com um ou outro pormenor na do JM, o JPP 10, na nossa, curiosamente, nós que somos considerados os inimigos do JPP, é óbvio que não é o Diário que faz a sondagem, encomenda a uma empresa credenciada para o efeito e nós não alteramos nenhuma vírgula. O JPP, na sondagem publicada pelo Diário, cresce. De qualquer forma, em termos globais, em termos de tendência, o que as sondagens confirmam é que se houver eleições pouco muda, que Albuquerque é questionado no PSD, por aquela nuance de quando se pede quem é que está mais bem posicionado para ser presidente do governo. O Paulo Cafofo tem melhor resultado que o PS e o Miguel Albuquerque tem pior resultado que o PSD, o que diz bem aqui do castigo de uns, se calhar, e, incendiar um balão que tem alguns furos, não é? E que há claramente um divórcio entre eleitos e eleitores, mas que alguém abrir aulas para que o Chega, curiosamente, seja, quer à direita, quer à esquerda, parte da solução, o que não deixa de ser preocupante. Joaquim, como é que leste as sondagens? Esta foi a minha leitura. Sem dúvida, ambas as sondagens dão uma vitória confortável ao PSD, ainda que longe da maioria absoluta, dão uma derrota maior ainda ao Partido Socialista. De resto, a restante oposição, excetuando o JPP, do JM, que desce, na vossa mantém. Regressaria supostamente o Bloco de Esquerda, o PCP não. A Iniciativa Liberal teria melhor resultado, o Chega ficaria na mesma, e o PAN manteria. Portanto, temos aqui depois os pormenores que são para mim mais significativos. A questão que já aqui falaste, a questão os madeirenses queriam que o orçamento tivesse sido aprovado, quase 50%, e isso é significativo. Não compreenderam o porquê do adiamento da moção de censura e depois o chumbo do orçamento. E também uma ideia que fica que as pessoas neste momento estão claramente a ganhar algum tipo de anticorpos contra a classe política. Porque nada mexe, não se recupera nada, é mais do mesmo. Dá uma ideia de ingovernabilidade para a Madeira. Porque, como dizias bem, à esquerda ninguém fala não querem falar com o Chega, nem Paulo Cafofo. À direita, querendo, o Chega não quer. E aqui temos um problema, que é o problema de vamos para eleições e o que é que vai sair? Se calhar esse é o dilema de Marcelo Rebelo de Sousa, que a nível nacional acabou por ter uma surpresa, que foi o resultado do PS, portanto, que supostamente perderia, mas depois perdeu por pouco. Nos Açores ficou tudo mais ou menos na mesma, e o problema seria que na Madeira poderia também ficar tudo mais ou menos na mesma. E isto, portanto, poderá dar a Marcelo Rebelo de Sousa uma nova solução, e isso, o silêncio dele, de nada dizer. Eu tenho algumas dúvidas sobre Mas que solução é que antevês não havendo a solução da bomba atómica? A solução óbvia é que não tem resolvido os problemas.
E poderemos estar aqui numa situação em que Marcelo Rebelo de Sousa, que não quer falar da situação, possa vir a tentar passar para a frente um problema. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa perde os seus poderes presidenciais. Se houver a nomeação de um novo governo, até podia convidar alguém a formar governo, que depois teria que encontrar no Parlamento apoios, e podíamos ter aí uma solução evitando as eleições para já e permitindo durante um ano e meio Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse que resolver o problema um ano e 3 meses, não é? E, portanto, as sondagens são completamente inconclusivas. Não são satisfatórias para Paulo Cafofo, não são satisfatórias para Miguel Albuquerque, ainda que ganhe, porque continua a descer. Aliás, ambos continuam a descer. Paulo Cafofo e Miguel Albuquerque vão descendo. Portanto, deixa aqui não só os cidadãos, mas principalmente Marcelo Rebelo de Sousa com um dilema nas mãos. O que fazer com esta situação? Pedro, como é que analisas os dados que resultam do retrato feito antes da votação do orçamento? Sim, relativamente à sondagem, obviamente a PSD continua a ganhar. As duas sondagens são muito parecidas, a do DN e a da JM, com ligeiras alterações, mas em termos práticos nada se altera, ou seja, o PSD precisa de mais partidos que suportem a governação. Neste momento, PSD e CDS não conseguem ter a maioria parlamentar que é necessária, que é 24 deputados, mas eu acho que aqui é um problema que tem a ver com a política na Madeira, como ela é feita, que é a questão da maturidade, que é a questão da radicalização que se está a fazer, que é nós vemos noutros partidos não, noutros países, noutros parlamentos, em que as pessoas conseguem formar governo, muitas vezes à esquerda, à direita, ao centro, conseguem uma união de esforços para que seja possível ao partido mais votado governar, obviamente, tendo a consciência que precisam criar pontes, fazer pontes e sinergias positivas em prol da população. Já se percebeu que a oposição não está para aí virada, que e eu temo que o resultado seja aquele que, sobre eleições, seja aquele que a sondagem indicou, que é o PSD continua a ganhar e que a questão do Chega, eh, recentemente saiu uma sondagem nacional em que, apesar do populismo, algumas pessoas apreciam aquele populismo, portanto, o Chega na última sondagem teve 20%, que foi um indicador interessante, e que a questão as pessoas hoje leem pouco, estão atentas às notícias, acreditam muito no que ouvem, no que leem nas redes sociais, naquilo que é fácil, que é factual, não procuram saber a verdade dos factos, não procuram saber efetivamente o que é que está em causa, porque também não têm tempo, se calhar, para isso, não foram votadas a isso, e esta dialética política em que muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós ouvimos, inicialmente, e muitas vezes aquilo que nós ouvimos não é verdade. E, portanto, o que a sondagem nos diz é que Paulo Cafofo não é alternativa, tem um mau resultado, desastroso, diga-se, em bom da verdade. Há uma convulsão interna no PS muito, E muito, no PSD muito também. forte. E o PSD sempre foi um partido que soube debater e, obviamente, na diversidade, encontrar a melhor solução, e o PSD, nas alturas mais críticas, está a reunir em torno de um líder. Agora, o PS está efetivamente numa situação muito difícil, não é? Todos os dias há notícias, todos os dias há uma contestação muito forte ao líder do partido. O líder do partido é básico em muitas situações. A Não, não é questão que falei preciso ainda há ofender. pouco, a questão que falei ainda há pouco que foi, faz um repto à oposição, pedindo uma união de esforços para derrubar o PSD. Não foi para ganhar a Madeira e para ter um projeto melhor para a Madeira, não. O propósito foi, nós, para derrubarmos o PSD, temos que nos unir. Quer dizer, o propósito dos políticos é o melhor projeto para a Madeira, e não derrubar um partido político. Faz um repto infantil aos partidos de oposição, que já tinha feito no passado e correu mal, faz um repto em prime time, sem falar com esses partidos, e no dia seguinte leva uma nega. Portanto, um descrédito total, aquilo que aconteceu. Todos os partidos, aliás, quando se viu que o convite estava também a IEL, a Iniciativa Liberal, percebeu-se que efetivamente não tinha pés para andar Essa é a parte caga do convite. essa parte, pá,
e penso que um aluno do quarto ano de escolaridade ou do quinto ano que conheça um pouco de política, sabe o que é esquerda e sabe o que é direita, sabe quais são as iniciativas e os propósitos da IEL que são antagónicos aos do PS e percebeu Mas iremos abordar essa questão na ponta final do programa. Para já, Miguel, em relação às sondagens, o que é que te apetece dizer? Bom, de facto, as análises às sondagens são sempre um exercício de criatividade plena. Claro. Cada pessoa acaba por interpretar da forma como melhor, do convém. ângulo mais favorável. Como quando tiramos uma foto, colocamos Sim, sempre do ângulo mais favorável. números, não é? É uma leitura. E aqui vimos o Pedro pegar na sondagem e falar de falta de maturidade, de que a oposição não está, quase quer dizer, a oposição não se está a portar bem ou não deixar o PSD governar. Se neste momento há falta de maturidade e déficit de experiência negocial no Parlamento, isso deve-se aos 50 anos Não, de PS poder hegemónico quase PS do PSD o PS na e de República falta, e de negocia. falta O de, PS aqui não quer negociar. Há e de exemplo prático. mas negociar tem que ser, tem que haver reciprocidade. Negociar não é só aceita isto e ponto final. Mas não fiz o que Tem que aconteceu. haver uma reciprocidade. Não fiz o que aconteceu na Eh, República. eh, Aqui na Madeira, o PSD sempre exerceu o poder de uma forma absolutista, quase. Nunca foi, ou melhor, o próprio PSD designou a Assembleia Legislativa da Madeira como bando de loucos, ou casa de Casa de loucos, casa de loucos. Portanto, isto era o presidente do governo do teu partido a designar. Portanto, menorizou o papel da Assembleia Legislativa da Madeira. Agora, se calhar os madeirenses estão a perceber que é aquela casa de onde radica o poder efetivo na Madeira. Não é? Acaso para escrever um livro, O Triunfo dos Loucos. Mas é engraçado. Não estou a aquela chamá-los, casa. estou a lembrar o que aquela- lhes chamaram. Não estou a Mas, dizer que chamaram. Miguel, só um pequeno parênteses O para Parlamento- dizer o seguinte. Quando alguém disse que aquilo era uma casa de loucos, eu próprio não concordei com essa frase. Estavas lá. Mas tem muitos anos e muitas pessoas insurgiram-se com essas palavras. Mas aos dias de hoje, perante este desconforto, perante esta antagonia de opiniões se calhar essa frase hoje Mas a é mais divergência, compreendida. a divergência e o Ou pluralismo não? de opinião e o pluralismo de opinião é bem-vindo em democracia. É bem-vindo. Saber negociar, Democracia é isso ceder, mesmo, democracia é isso mesmo. é isso mesmo. E é, obviamente, a gestão das vontades das maiorias enquadrado dentro de um conjunto de regras constitucionais. Portanto, se a maioria quiser discriminar alguém, não pode porque é a maioria. Mas Há leis. voltando à sondagem, Miguel, Voltando à sondagem, a tua análise é com estes não vamos lá. eu tive a oportunidade de dizer, eu acho que era preciso quase como um reinício. Que concordo com o Joaquim quando diz que há um descrédito que vai perpassando por toda a classe política e não só nas lideranças, mas eu acho que muitos dos atores que se vão eternizando durante anos e anos e que a verdade é que se calhar já não conseguem acrescentar algo novo àquela casa, portanto, ao Parlamento, só acabam por ser mais empecilhos do que instrumentos de construção de um futuro melhor para a Madeira, acho que deveriam, se calhar, ceder o seu espaço político a novas gerações, que isso também é algo que me preocupa, que é ver quase com um voltar de costas da juventude e das novas gerações à política. Eu vejo com a minha filha, com os meus filhos, com os amigos deles, há muito pouca sensibilidade política, Pouca vontade. pouca vontade, porque o descrédito acabou por tomar conta da política e dos políticos, infelizmente. Em relação àquilo que são os resultados objetivos das sondagens, aquilo que se percebe é que, ficando tudo na mesma, é quase que um pedido da população para mudar. Mudem alguma coisa. Mudem os atores, mudem as propostas, mudem as políticas, mudem alguma coisa. Façam
com que os madeirenses voltem a acreditar num projeto, porque claramente nenhum dos intervenientes consegue ter um projeto. Isto acaba por ser quase como aqueles jogos da corda, onde cada um puxa para um lado, mas ninguém sai do sítio, não é? Que fica tudo ali Sim. mais ou menos Miguel, o amarrado. problema é que têm vindo a reduzir, ambos os líderes têm vindo a reduzir, inclusive, o seu séquito. Miguel Albuquerque dentro do PSD, não conseguiu aglutinar, não conseguiu unir, e ele teve essa hipótese, já está lá há 10 anos, e Paulo Cafofo do Partido Socialista, portanto, Mas e ainda isto falando em sondagens, e para esta altura de Natal, se calhar as pessoas recebem tantos telefonemas a dar boas festas como recebem inquéritos de opinião, estudos de opinião e sondagens por empresas de marketing. Eu tive vários amigos meus que depois destas sondagens me disseram que já há outra sondagem no terreno, provavelmente a pedido aqui do partido É fácil do perceber PSD. quem é a empresa. Não percebi quem foi a empresa. Se é a pitagórica, só pode vir de um partido. Não sei, mas as perguntas colocavam em causa, por exemplo, Manuel António Portanto, só pode ser é PSD. do PSD. ou Miguel Albuquerque, e para a Câmara colocavam 5 pessoas para a Câmara do Funchal também. Portanto, tudo muito Tudo focado no PSD. PSD. Claro. Portanto, só pode ser. O PSD está neste momento à procura de A soluções. fazer o seu trabalho de A casa fazer o nisto, seu trabalho mas de é uma casa. vantagem do Pronto. PSD porque tem quadros, tem uma diversidade de quadros, alguns estão afastados, que é aquilo que hoje se calhar não se consegue ver, e é com pena que vejo uma série de afastamentos que se procuram fazer no interior do Partido Socialista. Isto aqui também se passa, que é a ideia que o Partido Socialista está focado cada vez mais no homem só. O PSD tem aí a vantagem de ter mais quadros e ter outros focos que conseguem diversificar a opinião, coisa que o Partido Socialista neste momento não está a O conseguir. PSD também tem muitos quadros que são, neste momento, dissidentes Desavindos, são desavindos, desta sem dúvida nenhuma. linha de. Aliás, a ideia do Dr. Alberto João Jardim não é apenas da cabeça dele, porque nota-se e sente-se um conjunto de pessoas do PSD, que manifestamente são do PSD, e também se vê nos artigos de opinião, nos jornais, que não se revêem nesta liderança do PSD. Portanto, Miguel Albuquerque não agrega. Miguel Silva Gouveia, tu ainda não te pronunciaste, o Pedro e o Joaquim já o fizeram logo no início, sobre a proposta de coligação feita por Paulo Cafofo em tempo de antena com direito a uma pergunta em prime time. Que dizer desta Isso muito estratégia Isso é muito que triste. não resultou? Aliás, comparando com aquele anúncio também, aí sim, conferência de imprensa, mas curiosamente sem direito a nenhuma perguntas, pergunta. durou na altura 4 4 horas. horas. Agora 12. 12, mas a nega foi idêntica. Tão básico. Bom, eu não ia usar este termo e até ia pedir ao Pedro porque não ofendesse, mas eu Não, básico, a chamar básico. básico uma pessoa acho que não é. Não, básico, não é básico é muito. atitude. Há estratégia, Há estratégia. a estratégia. Básico é estratégia. De facto, acaba por ser, como eu referi em relação ao adiamento da moção de censura, mais uma estratégia que não se compreende. Não percebo. Pode haver alguém, como aqueles livros que depois no fim ele dá tudo certo e a gente começa a perceber todos os capítulos anteriores. Pode ser que isto venha a acontecer daqui de mais uns dias, mais umas semanas, que a gente perceba, pá, afinal esta estratégia tinha um objetivo final que surpreende a todos. Mas mais uma vez, quando a maioria das pessoas não compreende, acabamos por, se calhar, estamos todos do lado certo da história e outras pessoas, ou neste caso, Paulo Cafofo, não está. E Paulo Cafofo já teve experiências suficientes para perceber que este tipo de anúncios em público não funcionam. Em 2019, convidou o CDS a formar um governo em público, não funcionou. Em 2000, este ano, depois das eleições, fez um acordo, mas esse aí, pronto, ainda se percebe que foi um acordo com o outro líder presente na sala, mas acabou por não ter o sucesso pretendido. E agora, esta situação, não percebo. Não percebo. Provavelmente saberemos todos daqui por mais alguns dias o porquê, mas neste momento acho que é uma resposta, é uma pergunta Mas sem o resposta. presidente do teu partido explicou a opção que tomou? A mim não me explicou. Também não houve ainda nenhuma Sim, reunião de isso partido. isso é outra nuance da questão. Foi decidido sem ter um suporte interno, pelos vistos. Mas
é prematuro pedir Sim, que para ainda há- suporte ainda- interno. É ainda há prematuro muitas porque pessoas. não há eleições. Claro, É prematuro porque nem sequer sabe se o governo vai cair ou não. claro. E nem sabe para E que não se tipo de condiciona, coligação é que exatamente. está. E é uma questão da democracia também, não se condiciona assim os outros partidos Quer falar com eles? precisa falar com Não. eles. É uma questão de E há respeito sim, também na institucional. incerteza que terminamos este debate da semana. Agradeço ao Pedro, ao Miguel e ao Joaquim por terem partilhado connosco as visões que têm da atualidade política regional, muito incerta, muito tormentosa, e é neste ambiente que vamos para as boas festas. Fiquem bem e um bom Natal. Bom Natal. Bom Bom Tudo Natal. Natal. bom.